Olá, queridos amiguinhos, queridas amiguinhas, muita paz a todos, muita luz, muita harmonia neste momento que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra. Dentro desse projeto de Conte Mais, de contação de histórias da Umi Torres, nós estamos aqui hoje para trazer uma linda história para vocês. Mas antes, vamos rogar a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, pois todos nós somos seus filhos. E Jesus nos trouxe essa grande informação. Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos uns dos outros. Na verdade, é essa a grande relação que nós temos entre todos nós. Então, nessa mensagem de luz que Jesus traz do seu evangelho de amor, fica esta proposta da fraternidade, que nós temos que nos aceitar uns aos outros, nos amar, nos respeitar, nos querer bem. E isto vai nos trazer felicidade. Nós temos que procurar vencer em nós esse egoísmo que muitas vezes nós temos de achar que estamos sempre com a verdade, que estamos sempre certos, não levando em conta muitas vezes o que o outro pensa, qual é a opinião do outro. Então, esta é a grande proposta do Evangelho de Jesus, que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós também temos que nos amar, que nos querer bem. E para que isso aconteça, nós precisamos compreender melhor a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é nosso mestre, nosso irmão, compreendermos mais a nós mesmos, nos aceitarmos também como espíritos imortais, que estamos aqui para evoluir. E hoje, na história que nós vamos trazer para vocês, essa história traz uma informação muito importante. Traz a informação de que a morte não existe, ela é apenas uma transformação. Que nós estamos aqui na Terra, reencarnados, para progredirmos. E quando termina este nosso plano de reencarnação, nós retornamos para a verdadeira vida espiritual, que é a vida real. Então, esta foi a experiência que o menino André viveu e que nós vamos contar para vocês, a descoberta de André. Era uma vez um menino chamado André, que fez uma grande descoberta, a descoberta de André. E nós vamos ver qual foi a descoberta que André fez, em que circunstâncias que ele descobriu aquela situação. André era um lindo menino de 9 anos, 9 aninhos, que morava com seus pais, era muito feliz, estudava, brincava, mas entre as coisas que André mais gostava de fazer, estavam os passeios nos finais de semana na casa da vovó. A vovó era a sua melhor amiga, como ele dizia, e ela morava na periferia da cidade, afastada do centro urbano, numa casa ampla, muito bonita, situada no meio de um grande terreno todo arborizado. Quando a mamãe perguntava para André, quer ir passar o final de semana com a vovó? O menino logo respondia, mamãe, a senhora ainda pergunta? Sabe que eu estou sempre pronto para isto. E muito feliz, ele começava os preparativos para o passeio. Abria sua sacola e ia colocando a bola, o pijaminha, as roupas que ele iria precisar, os cadernos que ele tinha ganhado as melhores notas, que ele sabia que a vovó gostava tanto de olhar. Como ficava pesada aquela sacola. Quando a mamãe chamava para partirem, o André já estava lá dentro do carro, sentado com a sua sacolinha, esperando o papai e a mamãe chegarem. Papai colocava-se na direção e lá se iam atravessando a cidade e André com o coração cheio de felicidade. Que alegria quando, depois de muito andar, ao dobrar uma esquina, ele enxergava os tijolos vermelhos da casa da vovó aparecendo entre as árvores. Chegavam e ele quase não conseguia esperar que abrissem o portão para o automóvel poder entrar. O carro estacionava e André saía correndo, gritando, vovó, chegamos!
Que cheirinho bom tinha a casa da vovó! Desde a porta da entrada, o André já ia sentindo aquele aroma do bolo de chocolate que a vovó sempre fazia para esperá-lo. Após os abraços, os beijos, os carinhos que ele trocava com a vovó, ele saía correndo pelo quintal, visitava o pomar, a horta, o galinheiro, nem via as horas passarem. A noite chegava e era tão gostoso, porque ele ouvia as histórias que a vovó contava tão bem. Como ele ficava faceiro, que momentos alegres ele sempre passava com a vovó. Mas um dia, André aproximou-se da mamãe e disse: Mamãe, nós não fomos no último fim de semana na casa da vovó. Vamos nesse outro fim de semana? A mamãe, muito séria, falou com ele: Meu filho, a vovó está recolhida numa casa de saúde. Ela está muito doente. Ela está em tratamento. André ficou muito triste, mas conformou-se na esperança que a vovó iria ficar boa, né? E ficou esperando aquela notícia. Mas passados alguns dias, a mamãe disse para ele que a vovó havia morrido. André ficou muito triste. Fechou-se no quarto. Como ele demorasse muito a sair, a mamãe foi até lá. Entrou e conversou com ele. Viu que ele estava com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. E a mamãe perguntou para ele: Mas meu filho, por que você está chorando dessa forma? Ah, mamãe, nunca mais eu vou ver a vovó. Não diga isso, meu filho, disse a mãe para ele. Mas ela não existe mais, mamãe. Como é que eu posso estar com ela? A mãe pegou-o pela mão, levou-o até a janela e disse: Venha cá, meu filho, olhe bem. Veja o céu como está bonito. Bem azul, o sol brilha, as nuvens estão passando devagarinho. É mesmo, mamãe, disse ele já, parando de chorar. Vê como estão molhadas as plantas da forte chuva de ontem, daquela chuva que caiu ontem. E ontem, André, quando estava chovendo, o sol não aparecia. Em algum momento você pensou que ele não existisse mais? Não, mamãe, disse ele, eu não pensei nisso. Eu sei que o sol continua a existir mesmo quando não o vejo, afirmou ele muito sério. A mamãe continuou conversando. Olhe lá, meu filho, o canteiro das salsas que nós plantamos. Olha como elas estão bonitas. Brotaram, tão extremamente verdes e bonitas. Mas quando nós plantamos as sementinhas e colocamos a terra em cima, André, você julgou que elas tinham deixado de existir? Não, mamãe. Eu sei que a salsa é a semente que se transformou, que se transformou numa planta. Ah, disse a mamãe, isto mesmo. André, e você já observou a chaleira quando está fervendo lá no fogão? O que sai pelo seu bico? Ah, mamãe, eu adoro ver a chaleira fervendo e ver aquela fumacinha saindo do bico da chaleira. E a mamãe disse para ele: E você sabe o que é aquela fumacinha é? Aquela fumacinha é a água que se transformou pelo calor, que foi se transformando. Ele disse: Ah, sim, mamãe, eu sei. A professora já explicou isso lá na escola. Pois bem, disse a mãe para ele. Pois bem, meu filho. Coisa parecida aconteceu com a vovó. André, aqui agora enxugava as lágrimas do seu rosto, que estava com as faces todas molhadas, né? Ficou atento às palavras da mamãe. E a mamãe explicou: Vovó continua a existir, só que não a vemos mais porque ela está sem o corpo. O corpo dela não tinha mais sentido, estava velho, cansado, doente. E ela se libertou dele como uma vestimenta, ela não precisa mais dele. André abraçou a mãe com um leve sorriso no rosto. Mamãe, e ela virá visitar-nos? A mãe disse: Olha, meu filho, certamente ela virá visitar-nos, quando for isso necessário. Só que nós não a veremos mais com o seu corpo físico, né? Mas ela espiritualmente virá nos visitar, porque ela nos ama muito. A partir daquele momento, André não chorou mais. Não chorou mais com saudades da vovó, porque ele tinha descoberto que a sua vovozinha não morrera,
que na verdade só o seu corpo desaparecera, mas que ela continuava amando ele da mesma forma que ela amava antes, e ele então ficou feliz, feliz da vida, compreendendo que a morte é apenas uma transformação. Esta é a história que aconteceu com o André e que acontece com muitos de nós, né? Quando nós perdemos um ente querido da nossa vida. Então, a morte não existe, né? Nós utilizamos aqui na vida física o nosso corpo, que é perecível, e que quando o nosso espírito não necessita mais, o corpo fica e o espírito se desprende do corpo, né? Leve, feliz, íntegro. E é assim que é a vida. Então fica essa história, né, para nós pensarmos sobre ela. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Muita paz.